Deus pegou aquela visão dos profetas, aquelas revelações dos profetas, aquele direcionamento do profeta, sabe? E começou a trabalhar de uma forma, peraí, eu tenho que trabalhar simultaneamente a mesma coisa, mais fácil ao entendimento. Se você pegar um livro de crônica, se você pegar um livro de Êxodo, se você pegar um livro de Levítico, são histórias de reis, né? São livros de caminhada, de mudança, de decisões, e são histórias de como dar a Deus a adoração que Ele merece. O que Jesus fez? Jesus veio, pegou toda essa história, essa forma de falar de Deus, de louvar a Deus, se apresentar a Deus, criou um novo Evangelho, o Evangelho, Novo Testamento, uma forma mais prática, sistemática de entendimento. Ficou fácil, claro e objetivo. Então, aqui você vai todos os dias, nós viramos atleta de Cristo. Por quê? Porque todo dia você ouve. Já pensou se você fosse evangelizar alguém com um livro de crônicas, falando dos reis, falando dos juízes? Ia ser uma coisa muito difícil. Já imaginou você evangelizar alguém falando de Gênesis? Ia ser muito difícil. Sabe? De Juízes, de Samuel. Ia ser difícil. Mas quando você pega um João, um livro de 1º e 2 João, fica mais fácil. Quando você pega do evangelista João, o amor de Deus é mais fácil. Por quê? Porque Jesus pegou, fez uma forma prática para formar atleta de Cristo, para formar pessoas. Por isso que ele diz, agora você vai, ide, fazei discípulo, pregai o evangelho a toda. Preparou 3 anos, foi com 30 anos de idade, ele parou para preparar por 3 anos 12 homens, para que eles pudessem espalhar essa série de musculação, essa série de exercício através do Novo Testamento. Tá? E aí a gente vai aprendendo. Mas aí fora a gente encontra muita coisa, muita forma de visão, que mostram que igreja é onde você vem para receber poder. Aprender a falar em línguas. Tem gente que ensina a falar em línguas. Falar em línguas não se aprende com alguém. Falar em línguas você fala através do Espírito Santo de Deus que vem sobre Paulo. Fala isso. Até ser revestido. Mas tem gente que começa junto comigo, e a pessoa vai entrando naquela daqui a pouco, está falando uma língua que ele não entende, acho que é a língua dos anjos, e não é, às vezes, não é formada pelos homens. Entendeu? A gente não aprende essas coisas porque as igrejas mostram isso. Entre aspas, alguns. Então a gente não está. Tudo que eu falar aqui, irmãos, se tiver na Bíblia, dá crédito. Dá crédito. Porque se eu estou falando, porque dá. Agora, se eu falar algumas coisas que é da minha opinião, avalia aí. Você é apto, tem todo o direito de avaliar, aceitar ou não. Mas quando eu falar uma coisa que está na Bíblia, é porque está na Bíblia, não é a minha voz, é a voz de Deus. Não é a minha direção, é a direção de Deus, é o que Deus diz. Não é o que eu digo. Eu posso dar a minha experiência, mas a minha experiência você pode julgar. Mas a palavra de Deus não se julga, como está na Bíblia. Quando ele diz que é. Tá? Quando diz que é, você encontrou aqui o que eu falei, você encontrou na Bíblia, pode acreditar. Tem que estar ali. Deu registro. Está registrado no céu. Então hoje, essa manhã, eu quero trazer para você umas formas de provas. Todos nós passamos por prova. Já reparou? Que coisa esse negócio de prova. Alguns chamam de desertos, alguns chamam de tribulação, alguns chamam de perturbação, alguns chamam de inferno. Não sei o que você chama. Inferno na minha vida. Eu não passo no inferno na minha vida. Para o inferno eu não quero nada. Eu não faço parte daquele lado. Sabe? Mas prova nós passamos. Tribulações nós passamos. Tá? Mas às vezes também as pessoas falam inferno, mas esse inferno não quer dizer inferno. Às vezes é um costume de aonde as pessoas foram criadas. Porque o Nordeste tem muito esse hábito de falar essas coisas, né? O pessoal do Norte, eu não sei se lá no Pará, se
fala muito essa parte de o inferno da minha vida. O Rio fala muito. O Carioca fala muito. A minha vida está um inferno. A deles, né? A minha, pelo amor de Deus. A minha está lá. Uma bênção. Nem que eu chore, mas está uma bênção. Nem que eu grite, mas está uma bênção. Está uma bênção. Está uma bênção. É mentira? Não, não é mentira, não. Porque o que eu vejo está no futuro, não agora. Eu estou na aprovação, mas eu não sou a aprovação. Você está passando por uma prova ruim? Você está passando. Mas você não é a prova ruim. O teu sofrimento, ele não é eterno. Ele é passageiro. Diga junto comigo, para todo mundo acordar. Diga assim. A minha prova, ela é passageira. Ela está em transição. Lógico que ela vai te incomodar. E a gente tem que aprender que essas coisas, ela vem e nos incomoda. Mas tem umas coisas que a gente precisa aprender um pouco. O tipo da mensagem está lá. Entendendo a prova. A leitura está lá, olha. 1 Coríntios 4,17. Vamos abrir para a gente, essa manhã, fazer essa leitura. Ainda vou orar pelos dízimos e oferta para ajudar a gente a se lembrar tudo isso. Diz assim, 1 Coríntios, eu não notei. 4. Tá. Eu deixei aí, né, para vocês, né? Diz assim, por isso mesmo, vos ensinei, enviei. Por isso mesmo, vos enviei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte eu ensino a cada igreja. Não é isso, não. Tem certeza que é esse? 1 Coríntios 4,17? Então põe para mim 1 Tessalonicenses 2,4. Se alguém puder procurar para mim sobre aquela passagem de 1 Coríntios. É 1 Coríntios 2. Isso, 4,17. Então, 4,17. Segundo. 1 Coríntios? De qual versículo? De qual capítulo que a irmã está? 1 Coríntios ou segundo? Mas em cima tem no cabeçalho da Bíblia. É isso, segunda? Segunda, é isso mesmo. Desculpa, Esther. I get confused. Está lá. 2 Coríntios. Diz assim, olha. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? 2 Coríntios 4,17. Eu botei 1 Coríntios 4,17. Por isso que deu tilt. Vamos lá. Diz assim, ó. Porque a nossa leve, momentânea tribulação. Vamos junto? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Às vezes não faz sentido uma coisa dessa, faz? Você consegue sentir alguma coisa quando está passando por prova, a não ser raiva, ira, desprezo, vontade de voar no pescoço da pessoa, às vezes? Decepção, porque às vezes quando você foi traído pelas costas, porque a decepção ela vem e machuca. A decepção tem duas vias. Quando ela é de amigos lá fora, ela não choca tanto, mas quando ela é de parente, ela dói muito. Ela dói muito. Quando é de alguém que você tem uma vida comum, ela dói mais ainda. Mas essa passagem de 2 Coríntios 4,17, ela diz assim, porque a nossa leve e momentânea. Olha, ele está dizendo que a nossa tribulação, ela é leve e momentânea. Eu não sei qual que você vai passar, ou que passou, ou que vai passar, mas cada um tem a sua.
Porque Jesus já definiu para nós, no mundo tereis aflições. Então você vai passar por esse tipo de tribulação. Aflição, tribulação, prova, deserto, nuvem negro, inferno, seja lá o que você chama, seja lá o que cada um denomina. Mas você vai passar. Ele diz que é leve. Olha, nós estamos falando de um homem que passou por sérias situações, talvez muito maior do que a minha, do que a sua. E ele ainda continua dizendo, lá em 2 Coríntios, é a segunda carta, ele está falando a uma igreja, que era uma igreja que era bem dotada, uma igreja rica, uma igreja grande, uma igreja onde as pessoas tinham revelações, uma igreja onde as pessoas tinham visões, as pessoas falavam, sabe, eram pessoas realmente cultas no Evangelho, mas uma situação difícil, porque havia fornicação, adultério, e uma série de outras coisas. Desnível na doutrina, por ele dizia. Por quê? Porque era uma igreja que vinha povo de tudo que é lado. A cidade de Corinto é uma cidade que tinha gente de fora, muita gente em passagem. Quer ver uma coisa? Nós estamos vivendo quase esse mesmo exemplo. Aqui nós, eu e Cídia, somos carioca da gema, e o Gilberto. Quem mais é carioca da gema? Quem aqui é mineiro? Levanta a mão. Só escapou o pessoal do Pará. Mas tem o pessoal de Goiânia também, não tem? Ah, tem muito de Goiânia. A Lília está com mais deficiência do que nós. Eu aqui sou eu, Cídia e Gilberto, somos 3. A Lília só é uma de Goiânia. A Lília é da onde, a Lília? E o Alexandre? Está bem? O famoso casal AA, a Lília e o Alexandre. Né? Então você vê, nós temos formas diferentes de agir, não é verdade? Talvez tem palavra eu esqueci de perguntar, quem veio de Pará? Olha lá, tem mais dois lá, olha aí! Gente, que coisa boa, eu já tenho companhia. Nós temos modos diferentes de agir, não é verdade, irmão? Sabe que às vezes tem pessoas que têm uma retórica na sua cidade, no seu estado, que no meu estado é proibido. Tem palavras de pessoas que eles aplicam numa vida normal, aonde eles moram. Se chegar no Rio é palavrão. E para eles são coisas normais. Não há problema nenhum. Eu já tive pastores pregando na igreja, quando acabou de ver, olha sua boca, filho. Você falou muito palavrão aqui em cima. Não, pastor, é muito comum na minha cidade. Agora imagine, a gente passa por isso aqui. Porque são pessoas de fora. São pessoas de outras áreas. Criadas de forma diferente. A igreja de Corinto era a mesma coisa. Era uma igreja grande. Quantos aqui já foram na igreja dos negros americanos? Ninguém nunca foi? Uau! Você vê coisas que você fala assim, pelo amor de Deus, você fica carnaval. Mas é uma mistura de tudo, tudo ali dentro. Cada um na sua forma de vestir, cada um na sua forma de andar, cada um na sua forma de adorar. Eles estão, sabe, são uns turbantes. E tem que pedir alguém para abrir a porta toda para trás, não entra na cabeça. E no chapéu, então, dá para você botar uma família na aba do chapéu, dá para botar uma família. Criança não molha de chuva. Na aba do chapéu. Principalmente os batistas americanos, aquele raiz. Sabe aquela raiz? Nomes. Tudo isso era a igreja de Corinto. E era nossa hoje em dia. É a mesma coisa. Então Paulo chega, né, e começa a dizer uma série de coisas para ele. Olha, a nossa aflição, a nossa tribulação, ela é momentânea. Ela leve condições de caminhar, mas essa prova, o resultado disso tudo é um peso de glória muito grande. Por quê? Porque nós estamos sendo provados. A gente precisa ser provado para ser aprovado. Agora, a prova, irmão, a prova, aprenda isso no seu coração. A prova, ela tem pelo menos 3 caminhos para chegar até você. 3. Primeiro, ela pode vir de Deus. Vamos botar Deus em primeiro lugar, sim.
Segundo, a prova, ela pode vir do inferno, do diabo. Pode. E terceira, pode ser do seu vizinho. Sabe aquela pessoa que você não pode nem ver? Quando vê o cabelo chega arrepia, dá vontade. A mão já começa a ranzir assim, a apertar assim, a jugular. Tem. Aquela pessoa que pega no seu pé, te incomoda. Tem. A prova, ela tem esse caminho. Mas uma coisa eu digo para você, a prova, irmão, ela nunca virá sem permissão de Deus. Nunca. E quando Deus permite, ou Deus manda, ou Deus deixa, Ele quer mostrar para o diabo, que você está no ponto de ser provado e assumir uma postura acima. Uma postura acima. É por isso que nós precisamos entender a nossa prova. A gente precisa aprender a entender a nossa prova. Porque tem pessoas, irmãos, que elas têm o hábito de ser provada, mas ela não encara. A prova, a gente precisa entender o seguinte: a prova ela vem constantemente para todos nós. A tribulação, a aflição, o que for, vem para todos nós. A gente só precisa cuidar, é o impacto que ela vai fazer na nossa vida. O impacto, porque às vezes nós damos tanta ênfase ao impacto, que nós não temos força para passar na prova. E eu quero dizer uma coisa para você: toda prova da sua vida, ela gera pelo hábito espiritual tão grande, que se você fugir dessa prova aqui e passar para cá, eu posso dizer que cedo ou tarde ela vai do outro lado te confrontar. Você tem que assumir e executar. Sabe escola? Quando você está na escola, que faz prova, aí você tira uma nota baixa, o que a professora faz? Seus alunos, fazendo com você vai para a recuperação, ou vai para a aula extra. Para quê? Para você se fortalecer, vencer a prova e será provado para seguir com os outros. Isso é uma norma muito comum. Então não adianta fugir de problema. Problemas são para ser resolvidos. E tem uma coisa: quando resolver, parte para frente. Não fica estagnado, porque tem um tipo de pessoas que são enviadas não sei de onde. Permissão de Deus, mas elas são enviadas. Você perdoa, você conserta, você define, acabou, mas daqui a pouco elas estão criando outro problema para você. Elas continuam, porque elas são mal amadas. Elas pode ter sido criado normalmente como os outros, pode ter comido a mesma comida dos outros, pode ter bebido a mesma comida dos outros, pode tudo igual aos outros, mas eu não sei o que acontece. É falta de Jesus no coração para poder mudar. Então elas são formadoras de opiniões, e é triste você viver com pessoa que é formadora de opinião. Sabe? É triste, porque em tudo que você fala, ela sempre tem uma opinião que, às vezes você vem todo cheio de ânimo, de vontade, de alegria no coração, porque Deus opera, você está bem, a família está bem. Aí você conversa com aquela pessoa, mas ela já vem com uma palavra, e meio-dia vai embora. Aí você fala: puxa vida, perdi tempo de abrir a minha boca, contei para a pessoa errada, falei para a pessoa errada. Esse tipo de pessoas, a gente tem que orar por ela, mas perna pra... E quando mora junto, trata normalmente, mas mantém um pouco separado. Você entendeu, irmão? Sabe por quê? Porque senão você perde a visão das coisas futuras. Tem pessoas, irmãos, que não nos permitem avançar. Ela nos puxa para trás. Ela nos puxa, elas nos travam. Ei, escute uma coisa aqui, você que está aqui nessa manhã. Você, por mais que você viva 1000 vezes amado pelos seus parentes, seus amigos, seja lá quem for, você para Deus é individual. Não tem projeto para grupo, existe propósito individual. Então o que acontece? Então tem pessoas que às vezes querem nos tirar, a gente está dormindo com o inimigo e não sabe. Por quê? Porque indiretamente elas conseguem nos tirar
daquilo que é prometido, aquilo que está determinado para nós. Você está entendendo? Tipo de pessoa? São provas, irmãos. Tem provas que na rua é muito fácil. Você esquece a pessoa, não vê mais. Perdoa, acertou, vai embora. Mas tem provas que vêm igual a sombra. Alguém já tentou fugir da sombra? Tem crianças que tem essa... A criança descobre a sombra, é muito engraçado. É igual quando o animal se descobre no espelho. E fica... E criança, quando vê a sombra, às vezes tem até medo, porque aonde vai, a sombra persegue, não persegue? Persegue, dependendo da luz aonde você está. Graças a Deus, a Bíblia nos ensina que nós estamos na sombra de Deus. Deus está diante de nós. Todo mundo que está diante da gente gera uma sombra em nós. E nós estamos na sombra de Deus. E quando a luz bate, o próprio Senhor nos refrigera, nos guarda e nos protege. A prova, a gente precisa entender que a gente precisa passar por ela, vencê-la, ultrapassar, sabe, ao ponto de entender que elas existem, sabemos de onde ela vem, mas nós vamos vencê-las. Por quê? Porque elas estão aqui, elas não são aqui. Viu? Por mais que você tenha luta, você está passando pela luta. Você não mora na luta. Você não vai ser, você não é determinante existente numa luta. Você vai passar. Tudo na vida, irmão, passa. Tudo na vida passa. Por quê? Porque o Senhor é quem nos protege, nos ajuda. Deixa eu trazer aqui algumas informações. Quando a Bíblia tem, tratando de Deus e de quem nos protege, quem nos guarda, quem luta por nós, quando a gente vai para o seminário, deixa eu dizer alguma matéria boa para você no seminário. O Deus tem 7 nomes. Ele se revela em 7 nomes no seminário. Mas fechando essas 2 chaves, existem duas grandes vertentes de nome determinada para Deus. E a gente aprende que existe os nomes judaístico, tem o eloístico e jeovaístico. Interessante. Eloístico e jeovaístico. Tá? Esses nomes, eles se dividem em algumas características que eu vou trazer para você. Olha, os nomes eloísticos, ele vem com Elohim. Elohim quer dizer El, Deus. Quando a gente aprende assim, teologia, tel é Deus, logia é estudo. Teologia quer dizer estudo de Deus. Todo nome no hebraico que vem El é Deus. Então, quando você encontra alguém na rua com o nome Eloá, traduzido no hebraico é deusa. Às vezes ele vem no início e às vezes ele vem no final. Lembra de Daniel, do nome Daniel, e no final. Samuel, Micael, tudo isso é Deus no controle das coisas. A definição dessa, ela é muito bom porque esse nome Elohim quer dizer Deus, o Criador. Poder, é Deus pulsa, tá? E o jevaístico é o Yahvé. Quem conhece a palavra Yahvé? Né? A Bíblia tem sobre Yahvé, sobre Elohim. Elohim quer dizer Deus redentor. Nós não vamos falar do Yahvé, porque Yahvé vem agora, em Jesus. Sabe? Que é o redentor, é o que tira o pecado do mundo, é o que redime, tá? É o que paga o preço e liberta a pessoa, tá? Ele é o redentor, o que redime do pecado, tá? Mas o eloístico quer dizer, quer dizer Deus Altíssimo. Toda vez, irmão, por que eu quero dizer para vocês isso? Porque toda vez que a gente está em luta,
o Elohim, ele entra em ação na nossa vida. Por quê? Porque ele pode todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Quando você aceita o Jesus, quando você recebe Jesus, você começa a receber a parte de Yahvé, ou seja, aquele que nos libertou do preço da morte, aquele que redimiu as nossas dívidas. O que o Senhor está nos levando a entender isso? É que quando a gente está em luta, o Elohim, quando ele entra em ação, em poder, sabe, ele começa a te transformar em uma pessoa com duas grandes características. Primeira característica é a pessoa que é resistente, irmão. Se você não resistir, você acaba. E toda pessoa, resistente, ela é uma pessoa influente. Você entendeu? Por quê? Por quê? Por que as pessoas nos chamam de loucos? Rapaz, você está passando por prova, você está passando por luta, você está tendo um monte de problema, a tua família está destroçada, teus filhos estão na droga, teu marido está na bebida, tua mulher está na prostituição, ou lá não sei aonde, o negócio está um inferno na tua casa, está um inferno, mas não se preocupa, não se preocupa, eu mantenho a minha fé no Senhor, eu sei que o meu Redentor vai levantar. É por isso, quando o filho está na luta, quando a filha está na luta, quando a casa está não sei o que, continue com a sua fé em Deus, porque Ele vai levantar e vai mudar a história, porque quanto mais resistência, você vai gerar influência. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: uau, ela não desiste, ele não desiste, vou para onde ele está, eu preciso aprender com esse Deus que ele tem. Se você olhar para os homens, os heróis da Bíblia, você vai encontrar heróis com resistência, que geraram influência. Mas pode ser o contrário? Pode. Você pode gerar influência mantendo a resistência. É por isso que você está na presença de Deus. Porque o mundo, ele oferece muito mais para você sair da presença de Deus, do que a igreja te oferece muito mais para a presença de Deus. Por quê? Porque a tua alma, sabe, a tua carne prefere o que o mundo diz. Por que nós somos gratos a Deus? Estamos aqui essa manhã. Apesar que pode ter pessoas que estão aqui, mas a cabeça não está aqui. Mas o corpo está. Parece girafa, né? O corpo no lugar, a cabeça no outro, né? Ou vice-versa. Eu não lembro. Mas estão aqui, decidiram de estar aqui. Eu não sei o que passa no coração de cada um. Mas nós estamos aqui. E nós somos seres humanos, ficar pensando em muitas coisas mesmo. Mas nós estamos aqui, por quê? Porque nós sabemos que existe um Deus que merece toda a nossa adoração. Que não, depois que passar toda a alegria, depois que passar todo o riso, depois que o dinheiro acabar, a gente sabe que só tem um caminho, é os pés do Senhor. E é lá que Ele vai estar nos esperando. Deus trata conosco como uma galinha trata com seus pintinhos. Não tem problema, pode ciscar, mas chegar uma hora que eu vou recolher todos, vou colocar debaixo das minhas asas. Vocês vão sentir o calor do meu corpo, porque vocês vão necessitar do meu agasalho, do meu conforto, do meu carinho. Deus é assim. Deus não precisa correr atrás de ninguém. É que a gente passa, muita gente, a gente não, mas muita gente passa aí um Deus diferente aí fora. Um Deus julgador, um Deus condenador, um Deus que castiga, um Deus que pesa a mão. Calma, esse não é o Deus que você serve. Não, esse não é o Deus que você serve. Sabe por quê? Sabe por que não é Deus que serve quando você faz a coisa errada, nada te acontece? Você dará conta das suas obras. Você colherá das suas decisões. Não tem problema. Cedo ou tarde. Lógico que eu e você tem vontade. Tem pessoas que a gente olha assim: ai, por que Deus já não pega a gente? Ai, se eu fosse Deus em 2 segundos, eu resolvia num instante. Pois é, por isso que você não é Deus. Porque Deus é daquele, quer dizer, é a minha a minha alegoria. Deus é aquele que fica assim, ó. Sabe o pezinho assim, ó, não está contando. Às vezes eu assim, mas o negócio está acabando, o Senhor está aí. Tudo saiu dele e volta para ele. Nada sai das mãos de Deus. Ah, mas eu rebelei, mas eu
fiz isso, fui errado, nada sai da mão de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. É por isso que eu disse no início. A prova pode vir do endemoniado que mora do lado da sua casa, do seu trabalho, seja quem for, pode ser vindo da sua própria vida, você mesmo, né, naquela reação, pode vir do diabo e pode vir de Deus. Mas uma coisa eu te digo, tudo o Senhor tem controle. Tudo Ele tem controle. Tudo Ele tem controle. Por quê? Porque às vezes, irmãos, tem uma característica de pessoas. Você vai identificar alguém aí. Eu vou identificar aqui, você vai identificar aí. As provas vêm para poder mudar a gente de lugar. Sabe, prova. A prova é que nem... Eu sou um exemplo de prova. Não exemplo para as pessoas. Você vai chegar aqui e de vez em quando você vai encontrar essas cadeiras mudadas. Aí alguém diz assim, por que pastor muda tanto essas cadeiras? Porque quem limpa sou eu, não é você, viu? Reclama não. Só senta. Você não quer saber o chiclete que eu tiro de baixo? E não é criança. Criança joga no chão. Criança, não é aquele que pula debaixo da cadeira, criança? Não, ela joga no chão. Os daqui eu conheço. Conheço criança, eu tive filho. Ou de vocês são diferentes do meu, ou o meu é diferente dos seus. Não, você não quer saber. O velho daqui, a gente tem que lavar o filtro agora, porque de 2 meses, 2 meses, tem que lavar o filtro, porque tem cabeça ali dentro, só de cabelo. Uma cabeça. É uma peruca dentro do velho. Você olha assim, você não vê nada. Mas tem que limpar. As meninas limparam lá embaixo. Vai perguntar o que elas viram lá embaixo. Então, quando a gente muda as coisas, a gente, depois de mudar tudo, limpar, prepara de uma forma melhor do que estava. Ah, mas peraí, mas eu não gosto. Bom, mas se você não gosta, é uma outra coisa. Também ninguém perguntou. A pergunta é, quer fazer? Vem e faça melhor. Ou então se encaixa naquilo que fizeram. Porque quem não faz não tem direito de reclamar. Essa é verdade, não é verdade? Quem não faz não tem direito de reclamar. Agora, quem faz tem direito de opinar. E toda a ideia, ela é bem-vinda, né? É bem-vinda. A gente trabalha aqui no louvor, o que vocês acham? Tem alguma coisa? Me avisa, a gente corta aqui, manda ali. A gente avisa, vai mudando, a gente tem que sofrer alterações. Mas toda prova, ela vem para mudar você de lugar. Escute bem uma coisa para você. Às vezes você vai, escute bem as minhas palavras nessa manhã. Às vezes você vai perder coisas que estão tão bem na sua vida, tão tranquilo, você não vai entender e vai reclamar de Deus. Por que eu perdi isso? Estava tão tranquilo. Tem pessoas que estão estagnadas numa vida. Estagnadas numa vida. Mesmo com luta, com dificuldade, mas estão estagnados. Aí o Senhor vem, quebra tudo, joga pé, chuta barro, e desaba o telhado. Eu não sei o que ele faz, eu sei que ele muda tudo. Ele muda de 0 a 100, de 100 a 0. Para quê? Para fabricar um novo. E te dar momentos de alegria na sua vida. Os momentos são tão vitoriosos que você vai receber aquilo que Paulo falou lá em 2 Coríntios 4,17. Um peso de glória que quando... Tudo, escuta, irmão, escreve na sua Bíblia. Tudo com Deus. Não importa como começa, mas como termina. Como começa você não aceita, não é aceitável para ser humano. Ser humano é muito mimimi, muito humanista, muito eu não merecia, eu não podia, eu não quero, eu quero, oh meu Deus, eu sempre fui fiel. Não se preocupa, algo melhor está vindo na sua vida, dado por Deus. Deus vai mudar o contexto. Mas a única forma de mudar o contexto é tirar você da base. Nós estamos muito fortes naquilo que nós somos. Tem gente que é determinante na vida delas. Tem pessoas que são fixas, sabe? A fundez é bem estruturada. É um concreto forte para aguentar peso de avião, de navio. Aí Deus tem que arrancar abaixo do concreto. E isso dói. Quando nós perdemos as coisas, isso dói.
Mas acredite uma coisa, aquilo que Deus vai formar é muito mais forte, muito mais superior, muito mais ativo daquilo que você tinha, estava tão estagnado, tão determinante que era bom. Às vezes nós não entendemos, irmãos. As coisas estão indo tão bem, tão dentro do controle, mas de alguma forma elas desandam. Desandam. E quando desandam, quebra toda a nossa estabilidade, quebra toda a nossa força, nossa direção, nosso dia a dia. E quando a gente vai, é o que eu disse aqui numa quarta-feira dessa, quando o rico fica, se ele foi pobre e ficou rico, alguém diz, mas se ele ficar pobre ele vai vencer. Vai nada, ele vai querer se matar. Porque ele não quer voltar de onde ele veio. Não dá mais para voltar. Mas quando o rico é rico e fica pobre, se bate do mesmo jeito. Porque ele não se encaixa naquilo que era pobre. Não se encaixa. Ele não se encaixa. É uma mudança muito, muito grande. Agora imagine Jesus, aquele que te redimiu, aquele que pagou os pecados por você. Ele saiu da glória. Ele saiu dos céus. Ele saiu de diante do Pai. Ele saiu da onde ele deveria estar e aonde estava. Ele abriu mão, a Bíblia diz que ele se desfez de toda a sua glória, de todo da sua divindade. Se fez homem. E a Bíblia diz que ele passou por todas as tentações. Já parou para pensar o que é todas as tentações? Já parou? Você já parou para pensar em Jesus, homem, 30 anos de idade? A testosterona, é difícil esse nome, o hormônio, né? É por isso que o hormônio é da família do demônio, né? É só mudar a letra. Você já pensou um jovem de seus 18 anos, 30? Já pensou? Ei, você que é homem, você que é mulher, você já pensou em Jesus? A Bíblia diz que tudo ele foi tentado, mas ele nunca pecou. Determinação. O fato de que eu estou falando na área sexual, agora eu estou falando na área, eu quero abranger para a área mental, eu quero abranger na área da audição, eu quero abranger a área da fala, porque às vezes você não peca no ato, mas você peca no pensamento, você peca no olhar e você peca no falar. De todas, Jesus passou e não pecou. E por todas as tribulações ele passou e ele diz, olha, no mundo você vai passar, aliás, você vai passar mais do que eu passei. Porque por causa de mim vão querer te matar, vão te escarrar na cara, vão te xingar de muito mais. Você vai passar pelas tribulações e ainda mais vão te odiar por causa de mim. Mas tenha bom ânimo, porque de todas elas você vencer. Irmãos, nós vivemos, tem pessoas que vivem prova constantemente, sabe? Constantemente. Por quê? Porque as nossas lutas, elas começam aqui, ó. Por quê? Porque é aqui que a nossa alma começa a gerar a batalha. As nossas lutas é mais emocional do que física. Porque se fosse física, você traria a pessoa para o lado de fora da casa e olha a bifa, olha a bifa, e chutava, e dava um soco, e a presa, acabou. Mas não, mas o pior é o que fica aqui dentro, ó. Igual um boi. Come, traz de volta. Aqui, e as emoções vão sendo manifestadas. A batalha, ela é foi da terra, abandona. Deixa lá. Tiago capítulo 1, versículo de número 3. Vamos ler isso aqui, nós estamos caminhando para o término desta manhã. Olha lá. Sabendo que a aprovação da vossa fé, olha aí, produz perseverança.
perseverança. Você viu o papel da fé em nossas vidas? Precisa ter fé, irmão. Precisa ter fé que Deus vai levantar ao teu favor. Precisa ter fé para poder vencer o dia a dia. Irmãos, entre vocês, e eu me incluo, tem situações que as coisas chegam na nossa mão de uma forma que a gente pensa que veio do garçom do céu. Parece que Deus deu ordem ao garçom, e o garçom veio com a bênção na sua mão, assim, na bandeja. Está aqui para você. É do céu. E ainda fala baixinho assim, pensando que Deus vai ouvir. Mas sabe o que Deus faz? Deus chega, vou observar a fé nele, está nele, pelo aquilo que ele acredita em mim. Lembra de Jó? Quem lembra de Jó? É a mesma coisa. Aí você pensa que é Deus, aí você ri, às vezes você até ajoelha e diz, meu Deus, obrigado. E Deus está assim, sou eu. Como tudo na minha vida para com você não é o início, mas tudo termina, aguarde o final de todas as coisas. O que eu espero de você é a tua fé em. Sabia? É desse jeito que funcionam as coisas. Por quê? Porque Paulo traz a concepção da nossa vida a esse ponto. Que ele diz, olha, a momentânea e leve tribulação, sabe, traz um peso enorme naquilo que se chama vida com Deus. O que nós temos que fazer é ter consciência que o que nós acreditamos em Deus, nós acreditamos no dia a dia, nós estamos fixos no dia a dia, e nós esperamos que Deus vai nos ajudar a fazer aquilo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para alguém aqui nesta manhã, além do que eu já estou falando desde o início, que é a Bíblia. Às vezes, vou tampar a Bíblia para dizer que não tem mais para falar, daqui a pouco mesmo, é no final. Escura bem dizer para você. Às vezes, a bandeja é grande, o presente é bonito, e você olha e abre o coração, achando que é de Deus. Mas do seu lado, no seu dia a dia, tem uma semente pequenininha, uma caixinha pequenininha, ou um presente pequenininho. Você não dá valor. Porque os seus olhos estão tão fitados em um futuro melhor, dentro daquilo que você acha que é bom para você. Escute o que eu estou dizendo para você nessa manhã. Você já determinou o seu futuro. Você já preparou o seu futuro aqui, ó, na alma, no coração. Viu? Mesmo que você esteja sofrendo agora as tribulações, as provas, e você diz, não, eu estou passando porque Deus sabe que esse é a minha vitória está aqui, é por isso que eu estou passando por prova. Nananina, não é essa. Não é esse o futuro de Deus para você, não. A caixinha pequenininha. Começa a virar teus olhos para o lado. Começa a observar em volta do que está acontecendo. Por quê o Senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque Deus te dará a visão daquilo que vem dele. Amém? Amém? Então Deus confirma. Deus confirma, irmão. Amém? Eu fico feliz com Deus. Pela tocar na vida de vocês, tocar na minha vida, na nossa vida. Comece a ter. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não faça o que os outros façam. Ou fazem. Não façam. Faça aquilo que Deus determinar no coração. Deus determinar no coração de vocês. Tenham calma. Tenham calma. Porque mesmo que possa estar passando por prova, e vocês estão achando por prova que as provas são revés do inferno, para que aquilo não aconteça. Não. É de Deus. É de Deus. Porque Deus não quer para vocês
o que vocês pensam que é bom para você. Você está entendendo? Não sei o que é, aonde é, o que é. Mas uma coisa eu digo para vocês, começa a olhar, abre o olho, sai do meio da atmosfera do dia a dia, sabe, a atmosfera que gera a levar você a pensar e ver, começa a sair fora do olho e começa a olhar. Faz uma oração como Paulo fez: Senhor, tira a escama dos meus olhos e deixa que eu veja. Eu quero ver, Senhor, porque aquilo que Deus faz, até que gere dor, porque nós temos concepção que tudo que Deus faz só dá cócega, né? É só cócega. Maravilha, só bênção. Aquele povo é bênção, o diabo vai lá e pensa bênção. Não. Gera dor. Mas uma coisa eu digo: o importante não é como começa, mas como termina. A minha vida é dotada de experiências humanas que eu esfreguei a cara na parede grossa até aprender, porque eu era teimoso. Eu queria aquilo que eu estava vendo. Eu achava que eu estava na igreja e todo sonho que eu tinha era Deus que me dava. Hello. Todo sonho que eu tinha era Deus que me dava. Mas na verdade, Deus era a minha vontade de ter aquilo que eu queria. Cuidado, porque com Deus não é como começa, mas como termina. Mas uma coisa, talvez alguém está perguntando essa manhã: mas como é que eu vou saber se é Deus? Está faltando orar a Deus, está faltando perguntar a Deus. Se você não tem o hábito de orar, mas para orar eu tenho que parar, eu tenho que levantar. Não para com isso. Isso aí vai conseguir sorrir. Deus é oração. Você sabe o que é oração? É conversa. Deus quer com você. Não é que você separa um momentinho, bota o joelho e bota uma música no fundo. Não. Irmão, Deus gosta de uma experiência diária. Conversa. Está trabalhando? Conversa com Deus. Está limpando casa? Conversa com Deus. Está limpando o banheiro? Conversa com Deus. Está cuidando de filho? Conversa com Deus. Ontem, quarta-feira, não, ontem foi sexta, desculpa, hoje foi sábado. Quinta e sexta lá em casa. Eu tirei para ajudar as filhas uns 2 dias para poder a gente. Quinta eu trabalhei, sexta-feira, quarta e sexta. Nós tiramos um dia para ela fazer as coisas, eu fui cozinhar. E eu estava na cozinha. Eu não sou exemplo, irmão. Exemplo é Jesus, tá? Exemplo é Jesus, não sou eu não. Esse negócio, não, porque eu oro 24 horas. Ah, meu filho. Ora 48, eu quero ver você orar 48 no dia de 24. Aí eu bato palma para você. Você não vai conseguir, são só 24. Não tem esse negócio comigo. Eu estava na cozinha lavando louça e comecei a orar por algum de vocês, veio a minha mente. Eu não larguei a louça, não. Você se esquece. Não. Vai no prato lavando e eu conversando com Deus. Aí Deus foi me ligando, uma pessoa foi me ligando a outra, foi me ligando a outra. E eu fui orando, acabei de cozinhar, sentei no sofá e continuei falando, continuei orando. Não parei uma pessoa, outras pessoas de Deus foram ligando. Porque Deus é dia a dia, irmão. Esse negócio de tirar uma hora, ele fala, quer buscar Deus para aqueles que têm dificuldade. Tem gente que tem dificuldade que tem que parar. Mas se você... Peraí, deixa eu falar uma coisa para você. Você quando vai conversar com o seu marido, você fica muda o dia todo, só conversa na cama? Ou você quando fica mudo o dia todo e pega o seu marido e enfia no quarto? Eu quero conversar contigo. Ou você conversa normalmente com o seu marido, com sua esposa? É esse o Deus. Deus interage com quem interage com Ele. Irmão, nós temos que parar de fazer esse negócio que Deus só fala no monte, de madrugada. Deus fala no monte, Deus fala no prédio, Deus fala na terra, Deus fala no chão, Deus fala na casa da cliente, Deus fala na obra, Deus fala na igreja. Deus fala todo o tempo conosco. Ai de nós, se Deus só estivesse no monte, e eu não posso ir para o monte, eu não tinha Deus.
Aí vem Jesus e fala assim: eis que estou convosco todos os dias. Aí acabou, matou tudo. Aí acabou o monte, acabou tudo. Eis que eu estou convosco todos os dias. Aonde você estiver. Se você estiver aqui, Deus está. Se você estiver do lado, Deus está. Começa a conversar com Deus. E diga: Senhor, eu tenho esse. Eu tenho. Usa essa expressão. Porque muitos de nós estamos fazendo o projeto. E o projeto é seu. Eu já disse isso. O projeto é seu. Não foi nem perguntado para Deus antes. Você fez porque achava que Deus estava na transa, na negociação, na situação. Não! É seu. Já está feito. Acabou. Não tem jeito. Não dá para voltar atrás. Mas agora você vai orar para Deus. O que eu posso fazer da melhor forma que eu não venha mais invadir a tua vontade na minha vida, depois que talvez é necessário. Me ajuda a enxergar tudo o que for necessário para que eu possa mudar. Mesmo que eu ache que as minhas provas, elas têm sido prova que me levam a pensar que é o Senhor e o diabo tentando desfazer tudo que o Senhor falou na minha vida. Escute bem. Comece a orar a Deus. Conversar com Deus. E eu garanto a você, não é na minha palavra, mas na palavra de Deus. Aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. Tá? A Bíblia diz que quando nós buscarmos a Deus do profundo do nosso coração, nós acharemos. E o melhor, isso é no Antigo Testamento. Já mudou tudo isso. Então, porque Jesus veio e disse: eis que estou convosco todos os dias. Oh, meu Deus, isso é tão fácil para Deus. Está dentro de você. Você só precisa bloquear as emoções da sua alma, a minha alma, as nossas almas, e deixar somente Deus fazer ou aprovar aquilo que a gente quer fazer. Mas eu vou ficar monótono, não vou fazer nada. Vai fazer. Acho que é lá no livro de Jeremias. Acho que é Jeremias. Se não for depois, quem souber, depois me avisa. Se não for, me lembro, depois eu falo, eu corrijo. Mas vamos deixar que é Jeremias. Eu tenho certeza na minha mente. Ele passou por algum lugar. Alguém passou em algum lugar. O Senhor diz: compra esse terreno. Adquira essa terra. Mas essa terra está seca. Essa terra não dá fruto. Compra essa terra. Adquire essa terra. E lá quem foi, não me lembro agora quem foi, não lembro a história, adquiriu. Lembra? É parábola? É uma parábola. Eu me lembro de uma passagem do Antigo Testamento. Adquiriu a terra e a terra depois rendeu 100 vezes mais. Às vezes nós não estamos vendo, viu? Mas o Senhor tem projeto onde nós não estamos vendo. Às vezes nós estamos vendo. O Senhor não tem projeto. Entenda isso. Entenda. Não tem projeto. Porque com o Senhor não é como começa. Mas como termina. Tá? Como termina. Que nesta manhã nós possamos entender a nossa prova. Saber se ela é natural, vizinho, inimigo da rua, não sei, se é do diabo, se é de Deus. Mas também ter certeza que de todas elas só acontece com a permissão de Deus. Porque nós somos do Senhor. E operando Deus na nossa vida, quem? Operando Deus, quem? Esse é o nosso Deus. Amém, queridos? É a palavra do coração, do meu coração que Deus colocou no dia de ontem pela manhã. No dia de sexta-feira à noite e ontem pela manhã. Sexta-feira de manhã e ontem pela manhã eu terminei algumas coisas. O Senhor tem projeto para você. A tua prova, ela vai passar. Tá? Ela vai passar. O Senhor tem controle. Agora, cuidado. Cuidado no que
a foto te mostraram daquilo que é bom. Sabe o cenário, a foto, o pôster, a visão, não sei. Cuidado com todo esse ciclo, cuidado. E talvez Deus não esteja bem. Não esteja bem. Deus te abençoe a sua vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu sei que as crianças não vão subir.